Nesta aula, trataremos da descalculia e da dispraxia. Descalculia é definida como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade do sujeito de compreender e manipular os números. Ela pode ser causada por um déficit de percepção visual. E o termo descalculia é usado frequentemente ao consultar especificamente a inabilidade em executar operações matemáticas ou aritméticas. Mas também é definido por alguns profissionais da educação como uma inabilidade mais fundamental para conceitualizar números, nessa coisa em que ele é um conceito abstrato, né, de quantidades comparativas. A descalculia ocorre em crianças de qualquer nível de QI, mas significa que a criança frequentemente tem um problema específico com matemática, tempo e medida. A descalculia, em sua definição mais geral, ela não é rara. Há também alguma evidência que sugere que esse tipo de distúrbio é parcialmente hereditário. A título de curiosidade, a palavra descalculia vem do grego, dis, que quer dizer mal, e do latim calculare, que é o contar. Então, é um contando mal. Essa palavra calculare vem, por sua vez, significar o cálculo, que significa um seixo, ou um dos contadores em um ábaco. Então, a descalculia é associada ao impedimento de que o desenvolvimento e o aprofundamento da matemática se dê. E pode associar outras limitações, como a introspecção espacial, o tempo, às vezes tem uma memória pobre e o problema também de ortografia. A descalculia pode ser detectada cedo na vida escolar e quanto antes for detectado, antes podem ser tomadas medidas para facilitar o enfrentamento do problema. É fundamental que os educadores compreendam que uma intervenção na maneira em que a matemática é ensinada às crianças pode ser um grande facilitador para quem tem descalculia, né? Ela, em geral, é uma dificuldade em aprender matemática. E as crianças com esse problema podem ser vistas como preguiçosas e desinteressadas, mas há uma estimativa de que cerca de 3 a 6% das crianças possuam descalculia em algum momento do seu desenvolvimento. E para identificar a descalculia, vamos descrever os sintomas mais comuns, que são erros na formulação dos números, incapacidade de realizar operações simples, dificuldade de ler corretamente, dificuldade de realizar operações de multiplicação e divisão. São sintomas potenciais, né, as dificuldades frequentes com os números, confundindo a operação de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Às vezes, um problema de diferenciar entre esquerdo e direito, né, às vezes uma falta de direção, de senso de direção, o que é norte, sul, leste, oeste, e também podem ter dificuldade até mesmo no uso da bússola, né? É uma inabilidade de dizer qual de dois números é maior, né? Ela não consegue perceber. A dificuldade com tabelas de tempo, a aritmética mental, e às vezes ela vai melhor em assuntos como ciência, geometria, que requerem a lógica sem estar ligado tanto às fórmulas, né? Até um nível mais elevado de requerer cálculo seja necessário. A dificuldade com o tempo conceitual, né? Então ela não percebe que quanto tempo passou. Ela tem dificuldades em tarefas diárias, como verificar a mudança e ler os relógios analógicos. Há uma inabilidade em compreender o planejamento financeiro, né? Então, são crianças que não se organizam com mesada, que não conseguem fazer um cálculo do que foi gasto, o que sobrou, né? Tem até dificuldade em estimar o custo de alguns artigos em uma cesta de compras.
às vezes tem uma dificuldade mental em estimar a medida de um objeto ou de uma distância. Se algo está muito longe ou está muito perto, se aquilo é muito grande ou muito pequeno. Há uma inabilidade em aprender e recordar conceitos da matemática, regras, fórmulas e sequências. Há uma dificuldade de manter a contagem durante os jogos. Dificuldades nas atividades que requerem um processamento de sequências, como etapas de uma dança, por exemplo, né, que os passos têm uma sequência certa, o sumário, que tem a leitura e escrita, né, que fazem uma certa ordem. Pode ter problema mesmo com a calculadora, devido às dificuldades no processo. As circunstâncias podem conduzir a casos extremos de uma resistência e uma ansiedade em relação à matemática, né? E todos os dispositivos matemáticos. Então, às vezes a criança cria uma aversão aos números. E faz-se necessário o acompanhamento dos alunos que apresentam dificuldades em matemática para que sejam estimulados com atividades e seu desenvolvimento cognitivo. E as relações na sala de aula não sejam comprometidas. As estratégias no manejo da descalculia são o trabalho dos conceitos numéricos, em que a criança faz a associação dos símbolos com a quantidade, e as operações aritméticas trabalhadas, incentivando a criança em sua percepção da soma como acréscimo e da subtração como diminuição e assim por diante. Ainda nessa aula, vamos desenvolver a descrição de um problema de aprendizagem que é a praxia. É a capacidade que o indivíduo tem de realizar um ato mais ou menos complexo, anteriormente aprendido de forma voluntária. A dispraxia é um transtorno de atividade gestual. Aparece em um indivíduo cujos órgãos de execução da ação estão intactos, ou seja, não é um problema motor. Motor no sentido físico do motor. E que tem pleno conhecimento do ato a cumprir, né? Então, ela sabe exatamente o que vai fazer, mas não consegue. Os tipos de dispraxia são alteração do desempenho motor, dificuldades motoras, dispraxia construtiva, mais comum em crianças, discinesia espacial, ou seja, falta de organização dos movimentos, e dispraxias especializadas, verbal, facial, ocular. A dispraxia é uma disfunção motora neurológica que impede o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente. Ela é, por vezes, chamada de síndrome do desastrado, ou seja, por conta de ser uma dificuldade motora, às vezes a pessoa parece não medir bem se ela cabe ou não cabe, então ela se bate muito com as coisas, enfim. E a falta de coordenação motora gera um equilíbrio, né? Um desequilíbrio, uma dificuldade também com equilíbrio. A criança dispráxica tem uma falta de organização do movimento e é possível confundir-se às vezes com uma debilidade motora, pelo qual é necessário um bom diagnóstico, se não há alguma lesão neurológica. As áreas que sofrem mais alterações são as do esquema corporal e a orientação temporoespacial. Em alguns casos, a linguagem não é afetada da criança com dispraxia, mas ela apresenta um certo fracasso escolar, né, na questão da escrita, como uma área mais comprometida. Criança com dispraxia pode aprender a digitar com destreza e rapidez. Assim, com o uso do computador, o fracasso escolar pode ser superado, considerando que na maior parte dos casos a cognição não é afetada. Existem experiências em andamento que jogos com a tecnologia Kinect possam ajudar muito, pois em alguns casos a falta de progresso pode estar mais relacionada com a baixa autoestima e com o receio dessa exposição ao fracasso.
Assim, o treinamento com esses equipamentos tem trazido algum resultado. E a dispraxia pode ser causa de dificuldade de aprendizagem escolar. A criança pode se isolar por causa de seus erros e falhas. Obrigada pela atenção.